Sejam todos bem-vindos ao Pneus Douglas Podcast, o seu podcast aqui da Zona Norte Paulistana. Eu, Diego Nunes, apresentador deste podcast, sou nascido e criado no Jardim Brasil, região periférica de São Paulo. Tive vários amigos que morreram e outros que se perderam para o mundo da criminalidade. Contudo, assim como eu, temos inúmeros exemplos de pessoas de sucesso que fizeram e fazem a diferença aqui na nossa região. Em cada entrevista, iremos trazer convidados incríveis que de alguma forma têm relação com a Zona Norte de São Paulo. Aqui vamos falar muito sobre esporte, saúde, educação, segurança, lazer, cultura, empreendedorismo, gestão de pessoas. São alguns dos assuntos que iremos abordar com muita sabedoria e perspicácia. Somos um elo de comunicação entre todas as empresas, pessoas, serviços, produtos, riquezas e assuntos relevantes da Zona Norte Paulistana. O bairro de Santana, um dos mais antigos da Zona Norte Paulistana, foi o lugar escolhido pelos irmãos Sr. Itamar e Sr. Douglas para fundar a Comercial Douglas, que anos após se tornaria a Pneus Douglas, a gigante em pneus, que possui como gestor o Sr. Fábio Grotti, apaixonado pela Zona Norte de São Paulo e envolvido em ações fundamentais para o desenvolvimento da região. Por esses motivos, convido a todos vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar comentários, compartilhar com amigos, familiares, porque esse é o meu e é o seu Pneus Douglas Podcast, o podcast da Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pneus Douglas Podcast, o seu podcast aqui da Zona Norte de São Paulo. Hoje eu quero apresentar para vocês um episódio incrível com um convidado aqui que nós já batemos um papo em off um outro dia não tão distante. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero passar 2 recados para vocês. No dia 6 de agosto, na Zona Norte de São Paulo, no terraço do Trimais, vai acontecer o primeiro X2 do futebol de amputados. É isso mesmo, primeiro X2 de futebol para amputados. Lá no terraço do Trimais, quem quiser mais informações é só acompanhar pela rede social CBFA Ampute e também pela rede social, pelo Instagram do Falcão 12 Oficial. Rei do futsal, somente o Rei do Futsal aí que vai estar conosco nesse grande evento. Temos alguns parceiros e apoiadores aí, inclusive agradecer o Fábio Grotti com a Pneus Douglas, que sempre nos apoia, e também convidar a todos ali da Zona Norte para estar nesse dia maravilhoso conosco. É um domingo à tarde, vai vir duplas aí de toda a região de São Paulo, não só de São Paulo, mas do Brasil. Já tem duplas inscritas aí do Rio Grande do Norte, de Minas, enfim. Vai ser um grande evento e principalmente é um evento inclusivo. Muito competitivo, mas também inclusivo. Quem quiser fazer parte aí dessa história, só procurar nas mídias sociais ou através do meu contato também nesse podcast. Outro recado importante para vocês é que na Zona Norte de São Paulo está acontecendo alguns eventos, inclusive recentemente no próprio Trimais aconteceu também um evento do Moleque de Rua, evento organizado pelo Japa. Já aconteceu 2 eventos também do Roleman Fest na Avenida Nova, que muitos chamam de nova, mas não é nova já faz tempo. Então, fiquem atentos às redes sociais aqui do podcast que vai mais informações para vocês. Um convite a todas as mídias sociais da Zona Norte. É um recado, mas ao mesmo tempo é um puxão de orelha. Nós precisamos nos unir para que nós possamos fazer com que as informações cheguem às pessoas certas e também a um alcance muito maior do que elas vêm acontecendo. Se cada um ficar pensando apenas no seu, nós não vamos alcançar os objetivos maiores, que é as melhorias e as benfeitorias para a Zona Norte. Então, faço um convite a todos vocês para que nós consigamos darmos as mãos e unirmos forças aí em todos os objetivos focados na Zona Norte, tá bom? Um grande abraço a todos. E agora, não menos importante, aquele joinha que até minha filha sabe fazer, que é o like. Deixe seu like no canal, ative o sininho de notificação para você saber de mais entrevistas que nós temos aqui no canal e das próximas que vão acontecer também. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou apresentar o nosso convidado. Estou aqui com Flávio, apelidado como Xuxa, até prefere Xuxa. Muito bem-vindo aos estúdios do Pneus Douglas Podcast. Obrigado. E eu gostaria que você
falasse um pouquinho, fizesse um resumo de quem é o Flávio. Ou melhor, quem é o Xuxa? Profissão, descendência. Fala um pouquinho pra gente. Bom, olá a todos, obrigado pelo convite. Muito bacana saber que vocês estão fazendo isso aqui na nossa região, né? Bom, hoje eu estou vindo representar a instituição a qual presido, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu sou o Flávio Rouchu, como você mesmo disse, também me conhecem como Xuxa. Eu sou médico, sou oftalmologista, e hoje eu sou o presidente da Associação Cultural e Beneficente Santana, que é a mantenedora do Colégio Imperatriz Leopoldina, né? Então, o Xuxa vem daí, foi um apelido que me deram quando moleque na escola, estudei no colégio desde pequeno, e é um apelido que passou da escola para época de cursinho, faculdade, até hoje o pessoal amigos conhecidos me chamam de Xuxa e já está incorporado. E você, né, gosta? Hoje... Gosto, não. Foi aquele primeiro baque, né? Dizem assim, quando te chamarem de alguma coisa, você demonstrar que você não gostou, aí pegou. Então foi isso. Foi durante uma aula de educação física, um grande amigo nosso, né? Wilson Padula, né? Virou e falou assim: nossa, que bonitinho, ele parece o Xuxa, parece a Xuxa, né? Porque eu usava o cabelo mais comprido, né? Aí eu fiquei bravo, aí pegou, não teve jeito. Se ficou bravo, eu, conhecendo a todos aqui que conhecem o Padula, o Padula sabe, aí que vai colar. E assim, eu realmente estudei no Colégio Imperatriz, foi a minha primeira e única escola. Certo. Venho de uma família alemã. Na realidade, assim, é uma mistura muito doida, né? Que minha mãe italiana, meu pai alemão. E tinha tudo para ser 100% italiano, porque era música italiana, conversava italiano com a gente, comida italiana, e eu sempre me identifiquei muito mais com o lado alemão. Né? Apesar do jeito mais italiano, que o alemão é mais quietão, né? Mas a cultura, as tradições, e desde sempre era desejo dos meus pais, né, que a gente falasse um outro idioma, né? Certo. E também por essa questão de raiz familiar, então sempre estudei lá. E lá fiz minha história, sou muito grato por toda essa trajetória. Lá pude desenvolver muitas coisas importantes para a minha personalidade, para mim, né? Hoje eu vejo isso como profissional, acho que a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, né? E por isso que hoje, para mim, é um motivo de um orgulho, uma honra, uma satisfação enorme poder estar do outro lado, à frente de uma instituição tão séria, tão importante como o Colégio Imperatriz Leopoldina. E além de tão séria, tão importante, esse ano completa 100 anos. Pois essa é a grande alegria para nós esse ano, né? Um trabalho que perdura aí já 100 anos. Então é uma data, um motivo de muita alegria para a gente, esse ano inteirinho de festas, vários projetos, várias coisas novas, para realmente, né, coroar esse centenário. É que tenho certeza que a história não foi tão simples, tão rasa, para chegar em 100 anos do formato que está chegando. Queria que você falasse um pouquinho das comemorações, datas, se tem alguma coisa já marcada, para o pessoal que está nos assistindo aí, para poder participar. Olha, infelizmente por conta da pandemia, né, a gente não está tendo nem sombra do que a gente esperava ter, porque ficamos 2 anos praticamente parados. Então a gente já há muito tempo, desde da comemoração dos 90 anos, a gente vem pensando no centenário. Né? Quando a gente ia realmente engrenar nos projetos, veio a bendita da pandemia e parou a gente aí por 2 anos. Né? Mas desde sempre a ideia era um ano inteirinho de comemorações, porque, como você disse, a história do CIO é muito rica,
né? E nós queríamos realmente fazer algo à altura de todos aqueles que são responsáveis por essa trajetória. Então, a gente não via de outra maneira a não ser um ano inteiro de comemorações, atividades culturais, esportivas, sociais, envolvendo a comunidade da Zona Norte, a comunidade alemã de São Paulo, a cidade inteira. Então, assim, foi sempre um projeto grandioso. Infelizmente, a gente ficou meio apertado por conta, né, dessa questão da pandemia, mas agora, né, nós estamos no meio do ano, já tivemos alguns eventos. Então, por exemplo, que marcou nesse primeiro semestre, nós tivemos uma comemoração realmente no dia do aniversário dos 100 anos, que foi dia 27 de janeiro. Então, o retorno de toda a comunidade de professores, funcionários. Nunca fizemos isso. Nós paramos a escola um dia em que nós fizemos uma solenidade, reunimos todos, fizemos um brunch onde todos puderam se reunir, assistir um vídeo que contou a história desses 100 anos, para que, eu digo assim, houve um período em que disseram que nós não tínhamos história, mas é impossível que uma entidade centenária não tenha história. E eu acredito muito nisso, que se você faz parte dessa entidade, seja 1 ano, 2 anos, ou até mesmo, como nós temos hoje, funcionários que estão há quase 50 anos Caramba. na instituição, tá? É importante que eles saibam essa história. É importante que isso seja replicado, né? Então, esse foi o objetivo. Fizemos esse encontro onde nós pudemos contar um pouquinho da nossa história para esses colaboradores, né? Tivemos a volta da MaiFest. Foi a primeira MaiFest do Colégio Imperatriz. Tá? A MaiFest, para quem não sabe, é a festa de maio. Na Alemanha se comemora em maio a chegada da primavera. Então, quem já viajou para a Europa, o inverno é frio, todo mundo fica fechado em casa, as pessoas já não têm aquele costume, já não são tão calientes, né, como os latinos, né? Então as pessoas não costumam, né, se congraçar tanto quanto aqui. E no inverno pior ainda. Então quando chega a primavera, para eles é motivo de festa, porque já está calor, dá para você sair. Então lá se comemora a época das flores. Então na Alemanha existe uma festa muito grande chamada Maifest, que é a festa de maio. Então antigamente nós tínhamos essa festa no Clube dos Alemães, que é o Clube Bragança, né? Mas o Bragança, infelizmente, já há muitos anos não existe mais, né? Então a gente viu muito importante trazer de volta isso, né? Exato, é um resgate. Então é um ano também de resgate, Diego. Tá? Eu bato muito nessa questão de defender as tradições, de sermos propagadores, né, incentivadores da cultura alemã, né? Agora, nós precisávamos também desses resgates. E a MaiFest foi um grande resgate. Foi muito legal. Pô, parabéns por essas iniciativas. Agora, e para o segundo semestre? Como que estão as atividades? Bom, segundo semestre nós temos uma série de inaugurações, vamos dizer assim, homenagens a pessoas importantíssimas da nossa comunidade. Tá? Nós vamos ter o lançamento do livro comemorativo ao centenário. Então, uma festa também envolvendo muitas autoridades ligadas à comunidade, à cultura alemã. Perfeito. Do Brasil, da Alemanha. Tá? Nós vamos ter a primeira Oktoberfest do Sil. Nós começamos a fazer a Novemberfest, porque era um ensaio, né? Era um balão de ensaio ali para essa grandiosa festa que nós vamos fazer. Já foi para a MaiFest, né? Então a gente aproveitava a maior festa da escola, que é a Festa das Nações, que sempre acontece em novembro. E todo mundo pedia, poxa, mas não vai... A Festa das Nações é uma festa que ficou conhecida por conta da nossa ilha gastronômica. Então, nós temos gastronomia dos mais diversos países. E todo mundo fala, mas e o chopp?
não tem chopp. Aí era uma briga, porque não, na escola, chopp, não é. Depois. Então, consegui depois, com muito custo, convencer a parte pedagógica, Claro. que após o evento pedagógico, a gente conseguisse fazer uma festa alemã. Então, tivemos a Novemberfest por vários anos. Certo. E esse ano, agora, a gente quer juntar realmente toda a comunidade da Zona Norte, fazer uma grandiosa festa de rua. Nós vamos fechar algumas ruas ali ao entorno da escola e fazer essa que é realmente a festa mais famosa da cultura alemã, que é a Oktoberfest. Quem nunca ouviu falar na Oktoberfest? Só que sempre muito distante, né? Aí, a mais agora, próxima é de Blumenau. Justamente. Né? Se bem que São Paulo tentou fazer. Tímida. Né? Justo. Mas... E Oktoberfest, ou festa alemã, sem chopp... Sem chopp não dá. Não dá. Não dá. Vou chamar de Xuxa. Se você me permite. Fica à vontade. Não sou Padula, mas vou te chamar de Xuxa. E quanto à questão do nome, Sil? Sempre foi Sil ou teve algumas mutações, algumas mudanças ao longo dessa história de 100 anos? Não. A escola foi fundada em 27 de janeiro de 1923, né? Posso falar um pouquinho da história? Por favor. Por que foi fundada uma escola e por que eu te digo que é tão importante, né? Talvez diferentemente de outras escolas que uma pessoa, olha, eu quero abrir uma escola, um negócio ou com um ideal, né? Nós tínhamos uma problemática aqui na Zona Norte, né? Quando os alemães vieram para o Brasil, se estabeleceram em algumas regiões, principalmente aqui da capital, né? Nós tínhamos os alemães aqui na região da Zona Norte, a região mais fria, mais montanhosa, mais, digamos assim, mais próxima do que eles tinham lá. Realidade, exato. E tínhamos muitos alemães também na região da Zona Sul, e principalmente em Santo Amaro, que era uma outra cidade. Hoje é um bairro, mas era uma outra cidade. Perfeito. Né? Então, assim, a primeira escola alemã que foi fundada aqui é o que hoje nós temos o Colégio Visconde de Porto Seguro. Tá? Ela era no centro da cidade. Então, os filhos de alemães, né? Alemão, ele tem esse negócio de ser bairrista, né? de realmente defender valores, tradições. Então, a única escola alemã que nós tínhamos na época ficava do outro lado do rio. Então, essa comunidade alemã da Zona Norte, para mandar os seus filhos, todo mundo tinha que pegar o bonde, atravessar o rio e ir para o outro lado da cidade. Depois vieram outras escolas, como a Deutsche Schule Vila Mariana, que virou hoje o que é o Benjamin Constant, né, o próprio Colégio Humboldt, né, mas todos do lado de lá. Meu avô, por exemplo, ele estudou na Deutsche Schule zu Vila Mariana. Perfeito. Né? O que acontecia? Chovia, transbordava o rio Tietê. Não tem aula. Aí não vai para aula. E não tinha aula, porque o bonde não passava. Então, com essa problemática, e veja, janeiro, mês de chuva. Né? Então eles se juntaram, com certeza, numa choperia. Isso tá? Porque isso era muito comum, a comunidade se reunir. Dia 27, fundaram. 4 dias depois, a escola estava funcionando, 3 salas de aula. Na Voluntários da Pátria, hoje não existe mais o prédio, né? Mudou. Eram 3 salas de aula, 60 alunos. Era próximo de onde ali? Próximo de onde nós estamos. Perfeito. Né? Mas um espaço muito reduzido, somente 3 salas de aula. Né? E ela foi fundada com o nome de Hindenburg Schule, Escola de Hindemburgo. Tá? E assim ficou por um bom tempo. Né? Lógico, a comunidade participava muito ali, então isso também é uma coisa muito marcante na nossa história. Pessoas da comunidade, então aqueles fundadores ajudavam ali. As pessoas da própria comunidade, então tinha um que às vezes tinha uma profissão relacionada a finanças, ia dar aula de matemática, então as aulas do próprio alemão, outra era ligada ao magistério, então cuidava das crianças. Então a própria comunidade se ajeitou ali e começou a escola. Pô, que legal. Com o passar do tempo,
o espaço se tornou restrito. Então precisava de um espaço maior. Aí mudamos da Voluntários da Pátria para a Pedro Doll. Ali é difícil a gente imaginar, né, vendo tantos prédios, como está hoje o bairro, que ali eram só chácaras. Então nós assumimos um local de uma dessas chácaras. Tá? Um espaço maior, mas ainda muito tímido. Né? Já na década de 30, crescendo mais ainda a escola, houve a necessidade da ampliação, mais uma vez. E aí foi quando em 1936 a comunidade se reuniu em esquema de mutirão. Então isso é uma das coisas que eu acho que é mais bonito da nossa história. Né? Essa adesão, esse congraçamento de toda a comunidade. Você tinha executivos de um Deutsche Bank, de uma Siemens, de uma Volkswagen, tá? Que iam trabalhar de serventes de pedreiro para levantar o prédio. Né? Então, construíram em 1936 aquilo que hoje nós chamamos de prédio histórico, né? Um prédio com 6 salas de aula e queria ajudar muito no crescimento da escola. Né? Aí veio a questão da guerra, né? Então isso foi uma coisa que complicou bastante a nossa história, segurou bastante o crescimento da escola. A escola precisou mudar de nome, né? Então ela passou a se chamar, você imagina, bem na época da guerra, né, que envolvia a Alemanha, você ter Hindenburg-Schule. É verdade. Né? Então as pessoas eram proibidas. Isso aí eu ouvi do meu avô, de outros idosos da época, né? Que eles eram proibidos, eles eram presos se eles falassem alemão na rua. Né? Então foi muito complicado. Então mudou-se o nome para Externato Pedro Doll. E a rua Pedro Doll, né, ela em alusão a um imigrante alemão. Né? Esse sobrenome Doll é alemão. Né? Então você vê ali na região, tem José Doll de Moraes, né? Então Pedro Doll, eram imigrantes alemães. Então mudou-se para Externato Pedro Doll. Bom, não deu muito certo. Né? Aí mudou-se no pós-guerra para Ginásio Imperatriz Leopoldina, tá? Principalmente porque começava o curso ginasial. Então a escola, no pós-guerra, para você ter uma ideia, eu falei de 1923, 60 alunos. Ainda no pós-guerra, nós tínhamos só 90 alunos. É uma distância de tempo considerável e tá? a evolução. Mas para você ver como prejudicou toda essa questão, né, o crescimento e desenvolvimento da escola. Claro. Ficou restrito mesmo à comunidade alemã. Tá? Então, no pós-guerra, né, tentou-se, vamos ver se aqui melhora mudando o nome e fazendo uma homenagem à Imperatriz Leopoldina, que ela nasceu na Áustria, né, a família vem da família dos Habsburgos, né? Ali é uma confusão, né? Porque é tudo misturado, Alemanha, Áustria, total. Tudo, né? Então, por essa origem, por essa descendência da cultura germânica, tal, poxa, e é uma pessoa importantíssima para a história do Brasil. Sim. Né? Então você veja, muitas escolas mudaram seus nomes, né? Como eu falei, Deutsche Schule zu Vila Mariana virou Benjamin Constant, né? Visconde de Porto Seguro. Então colocaram nomes, né? Como várias outras, até que os clubes, né? O Espéria hoje voltou a ser Espéria, mas era Floresta. Né? O Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros, ele se chamava Germânia. Então você imagina você ter um clube Germânia. Né? Então, nessa época ainda. Foram tentativas aí de ver se o pessoal pegava leve com essas instituições. Então, aí de Externato Pedro Doll, Ginásio Imperatriz Leopoldina, e posteriormente, já na década de 70, quando começou o curso colegial, que hoje é o ensino médio, aí sim, Colégio Imperatriz Leopoldina. Então, teve essas evoluções assim nessa exatamente questão. Ao longo desses 100 anos. Agora, Xuxa, você estava falando para mim antes da entrevista sobre duas pessoas que a gente até colocou sobre esse tema
que são fundamentais na questão da gestão. E você falou sobre legado também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre João Ricardo Beck e também da família Balgart. As pessoas sempre perguntam, né, e principalmente foi isso que aconteceu quando a gente fez os depoimentos para a confecção do livro dos 100 anos. Certo. Né? Quem foram as pessoas importantes? Eu considero que numa entidade centenária como essa, todo mundo é importante, porque cada um deixa sua contribuição. aquela sua contribuição. Mas existem pessoas que foram fundamentais, né? Obviamente, fundamentais foram aqueles imigrantes que fundaram a escola. Certo. Porque eles tiveram coragem, né, como a gente já falou aqui. Não é brincadeira, você chegar do dia para a noite e falar, vamos fundar uma escola. Isso... Então os caras tiveram muita coragem. Os caras... mais naquela época. Exatamente. Né? Hoje era difícil, começo de século, né? Então, se você for pensar, 23, era época de crises mundiais aí, então, acabando de sair da Primeira Guerra, então, não foi fácil. Esses caras, a gente tem que tirar o chapéu, e é o que eu falo, tem um quadro, tá, no corredor da administração da escola, que é um quadro que mostra esses imigrantes. Então, para mim, é um ponto de reverência, né? Nós temos que realmente cultuar essas pessoas e reverenciá-las, porque elas realmente foram pessoas muito importantes, né? Agora, como eu falei, até aquele momento do pós-Segunda Guerra, a escola estava com o seu desenvolvimento, mas foi muito tímido. Tá? E quando assumiu, né, no pós-guerra, o senhor Otto Baumgart, né? Ele, claro, um empresário notório aqui da Zona Norte, uma pessoa de destaque, tá? Ele assumiu, membro da comunidade alemã, né? Ele assumiu a presidência da mantenedora, tá? E essas entidades que tinham algum vínculo, né, ou com a Itália, Japão, Alemanha, elas se encrencaram com o governo brasileiro. Então você tinha uma série de dívidas, de pendências com documentações, tributos. Ele foi o cara que assumiu e falou, não, eu vou resolver. Ele pegou dinheiro do bolso dele e quitou tudo isso. Caramba. Então, se você falar assim, qual foi o grande fato dele o grande feito dele como presidente, né? Ele, na realidade, ele não queria notoriedade para si. Tanto é que, rapidamente, logo após ele assumir, ele entrega a presidência, ele falou, olha, eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar no pano de fundo. Quem que vai comandar tudo é um outro cara, é um jovem aqui, que da minha confiança, o João Ricardo Beck. Tá? Então, assim, o Otto Baumgart, ele é fundamental, porque sem ele não seria possível, tá, que a escola estivesse funcionando até hoje, porque foi ele que quitou com recursos próprios todas essas dívidas e foi ele que resolveu todas essas pendências com o governo brasileiro. Aí entra a figura do João Beck. Tá? João Ricardo Beck, eu tive o prazer de conhecer, a honra de conhecer. Eu sempre falo, ele era amigo do meu avô. Né? E alemão, quando alemão é de falar, é um barato, cara. Porque eles falam, eles contam casos. E o meu avô era assim, apesar de ser muito bravo, muito austero, e ele também era assim. Então meu avô sempre conta que meu avô tinha uma barraca de frios na feira. Você imagina, alemão gosta pouco de salsichão, de rosbife, Então eles vendiam tudo isso. E o João Beck era cliente do meu avô na feira. Então eles ficavam horas conversando. E ele era assim com todo mundo. O seu João, ele saía da escola, ele ia para o banco, ficava conversando com as pessoas do banco. Quantas vezes eu fui no Itaú ali da Dr. Zucchini, encontrava ele batendo papo com o povo. Então, ele era um cara muito bom de conversa, ele era um cara extremamente carismático e tinha a visão
correta para o que precisava. Então, hoje, o Colégio Imperatriz Leopoldina, que todos nós conhecemos, se deve ao João Ricardo Beck. Então, é muito legal hoje todo mundo falar, nossa, mas hoje vocês têm uma estrutura fantástica, tudo é invejável. Sim, a gente administra hoje o legado do seu João Beck. Porque sem ele, a escola não teria... Ele foi o grande responsável por capitalizar novos alunos, captar novos alunos. Tá? Ele era aquele cara que conversava, ele era aquele cara que resolvia os problemas, tentava... Sabe? Então ele tinha um jogo de cintura muito grande, uma visão de futuro muito grande. Então ele foi o cara certo, na hora certa, e aí sim a escola começou seu crescimento e não parou mais. Antes de entrar dar sequência nesse assunto, você falou algo que acredito de suma importância sobre a questão da sua presença na escola. Você falou que foi aluno na escola, e nessa época, qual que é o diferencial do CIL, porque como o pessoal conhece, chama assim hoje, né, o colégio, qual que é o diferencial entre as outras escolas da região? Os principais diferenciais para você? Diego, eu acho que tem uma questão, essa questão cultural ela é muito importante. Tá? O alemão, ele se pauta por alguns pilares, tá? Que é o pilar da disciplina, que é o pilar da qualidade, tá? É o pilar da preservação da cultura, dos valores. Então, assim, o CIL, ele sempre prezou por uma disciplina. Tanto é que muita gente que não conhecia escola fala, nossa, essa escola é muito rígida. Não, mas não é isso. Nós prezamos pelo que é correto. Nós prezamos que numa escola as crianças devem aprender valores como respeito, obediência, disciplina, para que no futuro elas possam comandar a sociedade com sabedoria. Porque a partir do momento que você não tem respeito, acaba tudo. Né? Veja quanta coisa a gente está discutindo, e isso hoje, né, no mundo moderno, quanta coisa a gente está discutindo, questões, ideologias, visões, seja em política, seja na sociedade, que eu falo, olha, eu não discuto esse tipo de coisa, porque tudo gira em torno de uma única palavra: respeito. Se eu respeitar você, não importa se você é ateu, se você é judeu, não importa se você é branco, se você é preto, se você é bonito, se você é feio, se é alto, gordo, magro, é respeito. Verdade. Sabe? A partir do momento em que nós temos disciplina, nós sabemos obedecer, eu sei me portar, me postar perante a sociedade, eu sei o que eu devo, o que eu não devo fazer. Né? Se eu preservo valores, a tradição não morre. Tá? Se eu defendo processos de qualidade, tá? Eu vou te oferecer uma visão também de qualidade, que não é de qualquer jeito. Tá? Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas falam, o que você diz que o colégio é melhor? Não é melhor, ele é diferente. Então, eu não tenho a visão hoje eu não quero ter 5.000 alunos lá. Não quero. Tá? Hoje nós temos 1.200, está ótimo. Por quê? Porque eu tenho certeza que hoje eu conheço esses 1.200. As pessoas que estão lá dentro, que a gente fala, a família CIL, não é o aluno matrícula tal. É o Diego, que é irmão de não sei quem. E quem estudou lá, a gente tem o pessoal da plateia hoje que está aqui, que estudou lá, sabe como é isso. Né? É o Felipe, que é irmão da Karen, que é o irmão do Ferdinand, que é da família Klaus. Você entende? Então, assim, é uma coisa mais próxima. É uma coisa mais... Existe um cuidado. Então,
não existe melhor ou pior. Nós somos diferentes e isso nós prezamos. É isso que a gente tenta, de maneira muito forte, preservar lá dentro. Isso é muito importante porque para o pessoal que já estudou ou estuda, ou que pretende estudar, essa sua fala é muito importante para posicionar, quando você fala que não é que é melhor, e sim diferente. Então isso acho que é de suma importância. E o mais engraçado, né, quando a gente é moleque, a gente não tem noção disso. A gente só vai se dar conta disso no futuro. Depois. Então, muita gente que chegava falava... Eu sempre dou exemplos quando eu vou falar com a molecada, ou quando às vezes a gente faz alguma reunião com pais novos, né? Porque eu gosto, eu acho que é importante essa minha vivência, eu ter passado tanto tempo lá como aluno, e hoje, do outro lado. Você tem a visão. Então, assim, eu tinha colegas na minha turma, tá, que eram descendentes de japoneses. Tá? E ele falava, cara, o que eu tô aprendendo a falar alemão? O que eu tô aprendendo a falar alemão? Os caras xingavam pra caramba. Eu não gosto de alemão. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tava num congresso, acho que 2018. Tava na Alemanha. E eu recebi uma mensagem, acho que no Facebook na época. Xuxa, você tá na Alemanha? Falei, tô. Por quê? Você tá aí também? Cara, eu moro na Alemanha. Falei, como assim? O apelido dele era Toshiba, cara. Você imagina? Você imagina? Toshiba. O que você tá fazendo aí, cara? Meu, trabalho na Siemens. Porra! Você entendeu? Né? Então, assim, e muitos que falam, nossa, aqui, nossa, o professor Johannes Gabriel, né, que foi um diretor nosso por anos e anos, famosíssimo em toda a Zona Norte, exatamente pela sua austeridade, pela sua rigidez, né? Pô, os caras são muito bravos, os caras são muito rígidos. Hoje, esses caras colocam os filhos lá porque dizem, não, foi bom que eu estudei aqui, porque eu vi um caminho, me trilharam um caminho de retidão, e que talvez se eu não estudasse, se eu não tivesse essa cobrança, talvez eu fosse um perdido na vida aí. Sim. Então isso é muito legal, isso nos traz satisfação de ver que ao final daquela caminhada, quando você já tem a maturidade, o discernimento, tá? O cara vira e fala, não, aqui vale a pena. Isso é marcante, isso, né, muito forte. E quanto à questão na região, como que ranqueia o CIU? Ele está entre os 3, está em primeiro? Como que você enxerga essa questão de ranqueamento? Olha, isso também é uma outra coisa que é muito, muito complicada a nossa avaliação. É óbvio que nós vamos dizer assim, por agências especializadas nisso, demonstram que a gente está sempre nos top 3. Fica, um ano vai esse, outro ano vai aquele, né? Em questão de ranking de Enem, né? Certo. Na realidade, nós estamos sempre, nós e outra escola que sempre estão no topo desse ranking. Mas, digamos assim, top 3, tá? Mas, para nós, mais importante do que isso é a nossa avaliação interna, em que muitas vezes, até no ano que nós comemoramos o primeiro lugar, tá? Folgado, que foi um ano de muita comemoração, que a gente arrebentou mesmo, nós vimos defeitos, problemas dentro do processo interno. A melhorar. Né? Então, na realidade, a gente não fica se preocupando muito com isso. Né? Porque, como eu falei para você, para nós realmente essa questão de não melhor e pior, e sim essa diferença, porque é uma escola que preza alguns valores que outras, por exemplo, o nosso grande diferencial são essas línguas estrangeiras. Hoje nós temos, concomitantemente, 4 idiomas, né? Todos eles com certificação. Quais são? Nós temos, então, além do português, o alemão, tá? Que nós somos hoje uma Fachschule, que chama, né? Nós temos uma entidade alemã que comanda todas essas escolas que tem o alemão como eles chamam de Fremdsprache. Fremdsprache é a língua como uma língua estrangeira, não aquela língua mãe, mas uma língua auxiliar, uma língua estrangeira. Então, nós temos a certificação pelo governo alemão disso. Nós temos o inglês, tá? Em que nós temos a certificação também. Tá? E nós temos o espanhol.
tá? Através do Instituto Miguel de Cervantes. Então, assim, nós temos essa questão muito forte, porque nós sabemos que idiomas abrem portas Demais. no futuro. Né? Então, assim, é óbvio que a questão do conteúdo é importante, mas, de longe, o CIU não é uma escola conteudista por natureza. Eu sempre digo assim, nós temos uma colcha de retalhos no nosso projeto pedagógico. Por quê? Porque lá no começo, no pequenininho, é importante que ele pegue, que ele sinta, né, a sinestesia que a gente fala. Porque ele precisa aprender texturas, temperaturas. Então você fala, nossa, uma visão mais construtivista. Nós não somos construtivistas, tá certo? Só que naquele momento é importante que ele tenha algumas pinceladas disso, tá certo? Mais para frente, é importante que você tenha questões mais humanistas, para que ele se entenda, para que ele se aceite muitas vezes em diferenças nas suas escolhas. Agora, ensino médio, cara, ensino médio é pau, pedra e bala, porque é vestibular, tem que ser conteudista. Pau, pedra e bala. Não tem jeito, cara, não tem jeito, porque você como pai, quando você vai escolher uma escola para o teu filho, você não pensa, ai que bonitinho aqui, só naquele momento que, ai que jardim da infância lindinho que tem. Não. Pensar de forma... Eu quero saber onde meu filho vai terminar, qual vai ser o futuro dele. Então, por isso que eu digo, eu particularmente venho de uma família, meu pai e minha mãe, os dois pedagogos. Meu pai, além de engenheiro, foi fazer pedagogia depois de velho, né? A gente sempre discutiu isso, né? Você, às vezes, adotar uma linha pedagógica inflexível, você acaba não acertando. Então, nós pegamos o que existe de melhor, né, de mais assertivo nas várias vertentes pedagógicas e aplicamos para a gente traçar o perfil daquele indivíduo. Então, procurando, né, formar um indivíduo pronto para o mundo, né, e tentando mostrar para eles, porque você já parou para pensar? Aqui no Brasil é muito curioso, né? Você pergunta para uma criança, o que você quer? O que você vai ser quando crescer? Tudo bem, quando é molequinho, bombeiro, astronauta, físico, jogador de futebol. Jogador de futebol. Hoje influenciador digital. Hoje todo mundo... pelo amor de Deus. Né? Agora, quando o cara chega no ensino médio, médico, advogado, economista, engenheiro, cara, mas tem um universo. Verdade. Tá? Então, a gente procura hoje fazer esse tipo de ensino. E por isso que eu digo, esse é o grande diferencial. Isso é o que nos torna diferentes dos outros. E o Xuxa ali da infância ou adolescência, fala pra gente um ponto marcante como aluno do CIU. Cara, por isso que eu falo assim, que para mim é muito especial tudo isso. Porque ao passo que algumas pessoas diziam, né? É um colégio que não dava abertura, que a gente era muito rígido. Cara, eu sempre fiz tudo o que eu quis lá dentro. Tudo o que eu planejei, tudo que eu bolei. Cara, e eu causei. A gente tinha, por exemplo, a Feira de Ciências. Eu inventei um dia de fechar um andar. Cara, a coordenadora ficou louca, falou, você tá louco, eu não tenho espaço. Eu falei, não, eu queria fazer uma exposição da exploração espacial da NASA, eu precisava de salas. Eu falei, não tem espaço para ninguém. Eu enchi. Cara, consegui, eu fechei um andar do prédio. Né? Então a escola não tinha hoje essa estrutura. Então me deram espaço, sabe? Me deram oportunidade de exercer o quê? Iniciativa. Sabe? A proatividade, liderança. Grupo, você fazia grupo de, sei lá, eram 5, 6. Eu pedi um grupo de 15. Você entendeu? Então eu consegui. Eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, um dia me deu na telha. Eu fui na sala da diretora. Entrei, era a dona Marilene já. Dona Marilene também é uma figura muito importante. Ficou décadas à frente da escola. Eu entrei na sala dela, ela falou, oi, Flávio. Então, isso é um diferencial, né? Tem escola que o aluno entra, oi, tudo bem? Não, ela, oi, Flávio. Já sabe quem é, de onde é. Sabe nome, sabe tudo. Eu falei, dona Marilene, eu quero fazer alemão forte.
Então, naquela época, né, você tinha o alemão forte e o alemão fraco. Hoje, imagina você fazer um negócio desse, né? Ai, segregação, não. Mas o que era o alemão forte e o alemão fraco? O alemão forte era para aqueles filhos de alemães que falavam alemão em casa. E o alemão fraco era para todo mundo, para todo o resto. Era o normal. Mas eu queria fazer alemão forte. Aquele negócio que eu te falei, aquelas coisas da tradição, cultura, sempre muito fortes, muito importantes para mim. Mas, Flávio, você fala alemão em casa? Não, dona Marilene. Então você não pode. Mas eu quero fazer alemão forte. Mas, Flávio, você não fala alemão em casa. É só. Não, mas isso é injusto, não é possível. Eu acho que tinha. Aquele negócio. Eu sempre fui um cara muito argumentador. Quem me conhece sabe, eu não aceito o não, nem o primeiro, nem o segundo, não tem jeito. Cara, e até que realmente foi possível. Pegou-se alunos que tinham interesse de realmente prestar as provas de proficiência, que na época não eram lá. A gente tinha que ir para outras escolas fazer. Então pegou-se os alunos que tinham as melhores notas, aqueles alunos que queriam um desempenho melhor, foi para lá. Conseguimos, né, então, fazer parte do alemão forte. Porque não bastava você querer. Você tinha que demonstrar, você tinha que ter boas notas. Sim, exatamente, né? Para você estar numa equipe diferenciada, porque o grau de conhecimento era maior, lógico. Falava alemão em casa desde pequeno. Eu nunca tive isso. Né? Meus pais não falam. Né? E mais pra frente, eu jogava basquete, achava um absurdo. Como é possível? Não é possível. A gente não tem nenhum treino aqui. Não tem. E aí comecei a encher o saco. Nós temos que ter basquete, nós temos que ter não sei o quê. E aí começaram os treinos. Então, assim, cara, eu acho que a escola, hoje a molecada não tem essa visão, e é isso que eu tento quando eu converso com eles, que às vezes me chamam nas feiras de orientação profissional que a gente faz lá, para bater um papo com eles. A escola é aquele mini mundo em que se você for um cara proativo, você consegue treinar, exercitar, né? O americano fala skills, né? Habilidades, tá? Que vão ser importantíssimas para mim. Ao longo da vida. Sabe? Eu sou muito grato ao Sil por tudo isso. Então, se alguém fala assim, mas no colégio... Cara, eu fui do Grêmio, eu fazia o jornalzinho, cara, fiz camiseta, fiz tudo. Sabe? E assim, exatamente por achar que não fiz tudo aquilo que eu queria, é por isso que hoje eu tenho esse sangue nos olhos sabe, de querer fazer e são tantas conquistas já nesse meu retorno que acredito que eu tô de volta, né? Desde 2008, mas são tantas as conquistas, tantas, e eu acho que tem muito mais coisa pela frente, porque é isso que vale, porque são essas memórias, essa herança, é o que tudo representa e o que fica, né? Você vai levar isso aí pro resto da vida. E você, em off, usou a palavra arrojado. Você se considera um cara arrojado na direção do Sil? Cara, eu sou meio maluco, entende? Falar que o médico é maluco aí. Eu não sonho pequeno, não. Eu sou um cara que muitas vezes o pessoal brinca lá comigo, que o pessoal dá uma ideia, eu já venho com 4, 5 e eu dou corda pro povo. Eu falo, olha, eu quero que vocês voem, sabe? Eu valorizo caras brilhantes, mentes brilhantes aí da humanidade, porque, cara, já parou para pensar? A gente vive, sei lá, 80, 100 anos de maneira lúcida e saudável. Vamos colocar assim no máximo. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. O que você vai deixar? Qual que é o teu diferencial? O que você vai marcar? Então são esses caras que eu persigo, sabe? Então você, hoje, é o que eu digo, uma família Baumgart, que teve um cara brilhante como ele, tem de se orgulhar, que ele foi um cara que deixou um legado. João Beck, cara fora da curva. Você pegar outros tantos aí que a gente tem ao redor do mundo, foram esses caras que fizeram a diferença. Então, assim, não me considero nem perto do piorzinho deles, mas eu tento me esforçar
ao máximo para a gente entregar alguma coisa, deixar alguma coisa, deixar um legado, sabe? Hoje eu tenho 2 filhos lá dentro, né? Então, que escola eu quero para eles? Que escola eu quero para os filhos dos meus amigos? Que escola eu quero para aqueles que confiam em mim, confiam na nossa equipe e confiam no nosso projeto? Então, eu acho que você fazer o que todo mundo faz é obrigação. Você tem que inovar, você tem que trazer o que é de novo, né? O que tem de mais moderno, de melhor. E isso vai muito em encontro com a filosofia alemã, né? Alemão fala muito macht mit Qualität, faça com qualidade. Tudo é feito com qualidade. Alemão não aceita fazer coisa porcaria, né? Então, veja, quando o meu filho já estava numa idade para ir para a escola, nós não tínhamos Infantil 2. Então resolvemos, vamos fazer o Infantil 2, poxa, vamos abrir, é o que está faltando. Eu tinha acabado de voltar para a mantenedora, né? Não era presidente ainda na época, começamos a fazer. Cara, a obra não estava terminada, mas dava para dar uma coxambrada, colocar aquele Infantil 2 numa sala temporária e depois mudá-los para a sala definitiva. Nós não abrimos a turma. Meu filho foi estudar numa outra escola. Você entende? Então, assim, essa questão de qualidade, essa questão é muito forte. E eu persigo isso. Os parceiros com quem a gente firma contratos, parcerias, são os melhores. Então, fomos ver a questão da informática, é Microsoft. Né? Trouxemos a NBA para a escola. Caramba. Sabe? Questões de artes, fomos atrás da Faber-Castell, né? Que é alemã também. Então, assim, a gente pensa exatamente no que há de melhor. Então, e eu não paro, né? Hoje tem esses diagramas. Eu devo ser hiperativo. Cara, eu não sei, eu nunca fui ver, mas, né? Então, assim, eu me considero um doidão. Então, é o tempo inteiro pensando coisas, anotando, tendo ideias e deixando as minhas listas de to-do, cara, são... Lista de to-do, né? O que vamos fazer. Ah, tá. Não esqueça, né? Então, são quilométricas, cara. Você falou que é doidão. Aí vem uma pergunta. Qual o time que você torce? Eu sou do bando de loucos. Eu sou corintiano. Encaixou. Eu não tinha dúvida disso. Mas é isso, cara. É muito doido. Então, eu não paro, né? Eu durmo muito pouco. Herdei isso do meu pai. Então, todo dia, 2, 3 horas da manhã, eu vou dormir e pensando em coisas, bolando. Então... E eu gosto disso. Eu gosto. Sim. É aquilo que eu falo. Eu acho que é uma forma de você viver uma vida plena, né? Perfeito. E na sua visão, a inteligência artificial, ela veio para ajudar ou para prejudicar o aluno? Eu acho que tudo a gente tem esses dois lados. Tudo na vida, né? Esses dois lados. É meio clichê isso, mas é verdade. Eu defendo muito o uso da tecnologia, tá? Sou filho de um engenheiro eletrônico. Então você imagina, cara, eu sempre tive computador em casa, tá? O primeiro computador que eu vi em casa, eu devia ter uns 3, 4 anos, era um CP500. Acho que você nem deve saber o que é isso. Não, era um negócio, era um móvel. Que era gigante. Era um móvel. Então, mas isso eu sempre ouvi do meu pai. Você tem que ter... alguém tem que te guiar. Alguém que tem que te orientar para o uso da tecnologia. Porque, como tudo que a gente já viu, criaram diversos dispositivos tecnológicos. Você pode usá-los para o bem, como você pode gerar destruição em massa, né? Agora, o que hoje a gente tem visto, e o que me preocupa muito, é o uso excessivo da tecnologia na educação. Tá? É bonitinho, e isso também... A gente tem um cuidado muito grande, né, ao abordar isso no CIO, porque tem os modismos, tem as grifes, né? Então virou questão até de ostentação. A escola do meu filho é tudo no tablet. Legal, bacana. Ele sabe escrever? Sabe pegar num lápis? Cara, a molecada não sabe escrever. Pegar numa caneta, fazer uma letra cursiva. Só sabe apertar.
o quadradinho da letra. Então, isso daí eu acho um lado complicado da tecnologia. Se você não tiver um uso muito bem conduzido, tá? Bacana que você hoje tem livro digital, porque a molecada, né, em vez de ter aquela mala, lembra das nossas malas? Né? Eu passei por isso. 20 quilos de mala, você entendeu? Né? Hoje você tem um tablet que você tem um livro, todos os livros ali dentro, tá? Mas hoje você tem, por exemplo, aplicativos que você fala um tema e ele faz um artigo. É o famoso chat GPT. Pois é. Né? Então isso daí é ruim. Isso aí é ruim. E eu vou te dizer, eu lembro até hoje de quando, não lembro em que série que foi isso, a gente estava aprendendo a questão do Império Brasileiro, e a professora, acho que foi no 3º ou 4º ano, uma coisa assim, 8, 9 anos. Tarefa de casa para o fim de semana. Pesquisar todos os nomes de Dom Pedro. Caramba. Né? Se não me engano, acho que eram 23 nomes que ele tem. Né? Cara, você fazia o quê? Você ia para casa, ia na Barça, né? La Rousse, né? Eram 20, 30 volumes ali. A molecada que procurava, não sabe o que é. Cara, você ficava folheando, procurando, tá? Eu lembro até hoje de um trabalho que eu fiz mais pra frente. Eu sempre gostei dessa área de saúde, né? Pesquisar a história do Louis Pasteur. A gente olha lá, leite pasteurizado. Você não sabe pasteurizado. O que é pasteurizado? Cara, eu fui aprender. Tinha uma enciclopédia chamada Medicina e Saúde. Acho que era Medicina e Saúde, Biologia e Saúde, uma coisa assim, não lembro direito agora. Mas assim, cara, eu fui ler sobre o Louis Pasteur, que era assim, que ele criou, que ele foi mexer com fungo. Cara, hoje essa molecada fala nome de... Nem escreve. Ô, Siri, os nomes de Dom Pedro. Daí ela vai falando, entendeu? Então assim, cara, isso é emburrecedor. Porque eu lembro até hoje do número de telefone da casa dos meus avós. Eu ligava pro meu avô toda tarde para ver se ele estava bem, se estava tudo jóia. Então eu ia lá no telefone de disco. Chega a digitar. Hoje, você sabe o telefone do pessoal da tua família? Eu não sei o telefone da minha irmã, de cor. Porque você aperta lá o nome dela e liga. Então assim, entenda, a tecnologia nos abre portas. Agora, se a gente deixar essa molecada sem fazer leitura, sem realmente pesquisar, eles estão muito imediatistas, tá? Daqui a pouco essa molecada não sabe mais escrever. Tá? Veja o parto que é para eles fazerem redação. Hoje, pasme, o que mais é o diferencial no Enem é o quê? Redação. Porque o camarada não sabe se manifestar, ele não sabe se expressar de forma escrita. Então, isso prejudica todo o futuro, porque vai comprometer o futuro profissional desse indivíduo. Verdade. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai usar. Sem levar para o lado, aí puxando a sardinha para a minha profissão, né, que hoje a gente vê o quê? Cada vez mais uma incidência de crianças com problemas oftalmológicos. Por quê? Fica o dia inteiro... Eu ia chegar nesse ponto, justamente nesse ponto. Sabe? Nós temos problemas ortopédicos em crianças, tá? De problema de torcicolo, por causa da má postura. Então, assim, precisa ter moderação. E aí, junta tudo aquilo que eu falei. É disciplina, é obediência, são regras, é condução clara, segura, e por isso que nós temos essa abordagem no tema tecnologia. Perfeito. Xuxa, eu vi um vídeo esses dias, uma criança chorando porque a mãe tirou o celular e ela estava simulando que estava mexendo no celular, sabe? Então, além da questão visual também, desses problemáticos que você trouxe, também tem a questão psicológica também. Não, né? olha, é muito complicado, né? A gente brinca... Quando o paciente vem comigo no consultório, eu falo, olha, isso não é papo de velho chato, não. Né? Existem estudos muito sérios que demonstram tudo isso. As crianças estão indo dormir com o celular do lado. O horário de dormir é o horário de você
repousar, relaxar. Agora, isso é estímulo cerebral. Então, como uma criança consegue realmente relaxar, atingir níveis profundos de sono, que é o sono reparador, se ele ali na cama... Veja, para o olho já é um sacrifício, porque você apaga a luz, tua pupila dilata, porque é para entrar mais luz. Se você acende esse monte de luz aqui, a pupila contrai, para entrar menos luz. Agora, você apaga a luz do teu quarto, você está num quarto escuro, pupila dilata. Pega o celular, esse holofote, então ele fica doido. E aquilo é estímulo. Pá, 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 pá. Ele não consegue repousar. As crianças estão tendo distúrbios de sono cada vez maiores, tá? Distúrbios de humor, irritabilidade, agressividade, tá? Então, assim, é um problema, isso é um problema social, é um problema de saúde pública. E, às vezes, as pessoas acabam sendo negligentes com isso, eles não enxergam. Ah, por quê? Quantas famílias você vê, às vezes, num restaurante, que é mais fácil, dá o celular ali, não enche o saco, daí o marido e a mulher conseguem conversar. Então, não é assim. Né? Então, assim, a gente está percebendo que, infelizmente, esse uso desenfreado, sem limites, está trazendo muitos malefícios à saúde da população. O terceirizar a responsabilidade. Exatamente. Né? E como que foi a pandemia no CIO? Essa pandemia que afetou não só o Brasil, ou um certo ramo de atividade, mas como que o CIO lidou com isso? Olha, foram dias muito difíceis, né? Principalmente quando nós... tivemos que decidir se iríamos suspender ou não as aulas, né? Então você imagina, tinha todo aquele desconhecido, ao mesmo tempo toda uma responsabilidade minha como médico, sabendo do que estava acontecendo, a preocupação em não colocar crianças em risco, famílias, funcionários. Tá? Foi realmente eu digo assim, eu envelheci muito nesses anos, tá? Porque foi difícil do ponto de vista econômico, tá? Porque do ponto de vista de responsabilidade social e empresarial, nós não demitimos um funcionário, porque nós acreditávamos que todo mundo estava em dificuldade. Mas se nós pensássemos só na escola, porque a gente poderia, veja, a evasão da educação infantil naquele momento foi maciça. Porque os pais falam, bom, educação infantil não é obrigatório, fica em casa, uau, corta. Já mete o machado num gasto gigante. Tá? E nós mantivemos todo esse quadro. Porque a gente sabia que a gente iria estar desestabilizando mais ainda, tá? Toda essa balança. É uma cadeia. Exato. Então, nós tivemos que verdadeiramente nos reinventar. Então, renegociamos contratos de prestação de serviços, paralisamos todas as obras, tá? Otimizamos processos, tá? Analisamos caso a caso de famílias que estavam em dificuldade. Então, assim, realmente foi um período extremamente desgastante, mas que, por um outro lado, nos abriu uma porta e oportunidades que nunca tínhamos experimentado, que era o quê? O ensino à distância, o remoto, né? Então, assim, a gente sempre conviveu com outras escolas que tinham essa modalidade, mas a gente nunca julgou importante, e de uma hora para outra nós tivemos que equipar as salas e investir nisso, e acho que, assim, graças a Deus fizemos muito bem, saímos muito mais fortes e unidos de todo esse processo, mas não foi fácil não, foi fácil não. Você chegou a comentar com a gente num café que nós tomamos sobre o retorno, né, depois pós-pandemia, de todo mundo se encontrando, abraçando, confraternizando. Isso também foi um momento marcante? Ah, sim, porque veja, essas festas todas é muito engraçado, as pessoas não entendem isso, né? Quando eu converso com pessoas de fora, elas falam assim, mas vocês vivem tendo evento, os pais gostam. Eu falo, os pais reclamam quando não tem. Eles gostam de ir lá, eles gostam de almoçar com os filhos, isso é permitido. A gente permite que os pais possam almoçar com as crianças
na praça de alimentação, né? Então, assim, as pessoas sentem falta e sempre foi uma característica muito grande nossa dessas festas em que vem as famílias, fica todo mundo junto e todo mundo curte, brinca, se diverte ali. E por 2 anos ficamos sem. Então, quando teve a volta, nossa, em termos até de organização, nós tivemos que tomar cuidado, porque foi um estouro. Né? Veja, a gente está com um problema de espaço hoje. Né? A MyFest foi um sucesso. A Oktober nós vamos fazer na rua, porque não tem condição de fazer um evento desse dentro dos muros da escola. Né? Então, assim, as pessoas ficaram carentes disso. Porque é complicado. O ser humano foi desenvolvido, foi desenhado para viver em comunidade. Então você coloca as pessoas isoladas em suas casas, é até doente isso. Muitos adoeceram, né? Muita gente. E nos últimos anos, a valorização do esporte no CIO, de repente teve algo que você acredita que é relacionado à sua gestão, que teve algumas mudanças no esporte propriamente dito? Essa nova administração, eu digo nova administração a partir de 2014, tá? É um marco nessa administração moderna, tá? Eu assumi, acho que eu assumi em 2019. Eu já estou na minha terceira gestão, certo? Tá? Tá, é 2018, tá? Mas essa nova administração começou em 2014, nós tivemos algumas metas, tá? Desde o início sempre foi algo muito artesanal, familiar, amador, tá? Só que uma escola centenária, uma escola desse tamanho, não dá para manter essas estruturas por muito tempo. Você tem que profissionalizar processos, tá? Deixar certas coisas mais organizadas como empresa. E a questão escola versus empresa é muito difícil. Qualquer escola que você for, seja ela uma fundação, seja ela uma propriedade privada, é muito difícil, porque os personagens ali daquela empresa não encaram uma escola como uma empresa. Mas ela tem que ser. Então, as coisas começaram a mudar a partir de então. Né? A gente viu uma necessidade dos alunos. Os alunos ansiavam isso. Tá? Uma maior participação em torneios esportivos e tal. Então, nós começamos a valorizar mais. Eu sempre pratiquei esporte desde moleque. Né? Então, também incentivei sempre isso daí. E com esse start, começaram a surgir oportunidades. Então, de trazermos franquias para dentro da escola, por exemplo, a NBA. Eu estou negociando algo para o futebol, não posso dar spoiler. Que isso! Tá? Mas eu gostaria muito que a gente conseguisse fechar essa parceria com um dos maiores clubes do mundo do futebol. Eu vou chutar, é o São Paulo. Não é o São Paulo. Não é o São Paulo. do mundo, pô. Tá? Trouxemos esgrima, tá? Um ex-aluno nosso que é medalhista olímpico, Instituto Touché. Então, assim, ginástica. Hoje nós temos a ginástica, aquela ginástica artística, a ginástica olímpica, judô, nós temos o balé. Então, assim, handball, vôleibol, o futebol. Então nós temos a gama de possibilidades. Assim, a gama é enorme. Agora, segundo semestre, começa a capoeira. Tá? Então, assim, para vocês verem também que o colégio, por mais que ele tenha as raízes na Alemanha, nós também valorizamos a cultura brasileira. Tá? Então, assim, nós só não temos natação porque nós não temos piscina. Não tem espaço para ter piscina, por enquanto. Né? Por enquanto. Mas, então, assim, a gente vê que o esporte hoje, ele é algo complementar ao processo de educação. Por quê? Na nossa visão, ele coaduna com aqueles valores de disciplina, perfeito, de respeito, né? E você, a partir do momento que você coloca o jovem, a criança, inserida num contexto de esporte, você está estimulando questão de saúde e você está tirando esse moleque
muitas vezes, de ficar na rua, tá? Podendo se envolver com qualquer coisa, com qualquer tipo de influência, tá? Então, e você está ensinando algo a mais para ele. Então, assim, hoje, o braço esportes é algo muito forte para a gente, tá? É algo que também fideliza a molecada, porque era um problema que eu tinha. Veja, a gente tinha um problema de horário naquela época. Por questões de espaço, a gente tinha que fazer. Os maiores estudavam à tarde. Então eu não conseguia treinar. Só tinha um time em São Paulo que treinava à tarde. E eu tinha que à noite, né? Todo mundo treinava normalmente após o almoço, de manhã. Então a gente estava na escola. Então, hoje, né, a gente tendo essa oportunidade de oferecer para os alunos lá dentro, ou até mesmo o horário que eles estudam, ser um horário que eles consigam conciliar o esporte deles externo, faz com que esse aluno permaneça na escola. Ele não vai buscar uma outra escola por conta do esporte. De um item faltante naquela escola. Sim, e com uma escola com uma estrutura tão completa, por que não estimular isso, né? Perfeito. Então, e você, como aluno, ex-aluno, você consegue identificar essas necessidades e agora, hoje, na direção, como presidente... sim. Eu já batia nessa tecla quando aluno, quando eu era o chato naquela época. E tudo começou, né, na época do meu... na minha época do meu ensino médio, né, que era o colegial. Aí começaram de maneira tímida, vôlei, começou basquete, e hoje essa lista monstra aí de uma gama enorme de opções. Você falou do Clube dos Alemães em Bragança. Ainda existe? Ainda tem uma diretora? Não tem? Ele não é em Bragança, tá? Ele é aqui em São Paulo mesmo, ali no Tremembé, ali na Cezefredo Fagundes. Era um clube muito bacana, que foi fundado pela comunidade alemã, mas é aquele negócio, né? Ele passou por tudo que os grandes clubes passaram. Hoje, os prédios têm todos piscina, academia. Aliás, você me perguntou de feitos desse ano, nós acabamos de inaugurar a nossa academia dentro do colégio. Caramba, tá? Colégio então, exato. A gente, como parte complementar a toda essa prática esportiva, claro. Tá? É lógico que é para os maiores, né? Questão de condicionamento físico, né? Tonificação muscular, tudo com acompanhamento óbvio do profissional, educador físico, tá? Mas por que não você ter esteira, você tem bicicleta, você tem os aparelhos, tá? Então, dentro da escola. Então, a gente abre isso daí, não só para os alunos, mas também para os funcionários que queiram usufruir disso. E otimiza até tempo, né? Exato. Otimiza tempo que você vai... Agora, o Clube dos Alemães, ele acabou desaparecendo por isso. A comunidade diminuiu também. Os velhos foram morrendo, não tinha mais sócio, os prédios todos com uma estrutura aí de fitness completa, então morreu. Infelizmente, é uma área muito bacana, de 30 mil metros ali na Cezefredo Fagundes, que infelizmente se tornou inviável. Mas o espaço ainda é da mantenedora. Então, a escola, como sempre teve essa visão de ser uma incentivadora da comunidade alemã e tal, por muitos e muitos anos, ela ajudou o clube. E de maneira que ela, ajudando o clube, ela ia adquirindo parcelas da propriedade. Perfeito. Né? Perfeito. Porque também nós acreditamos nisso. Não adianta simplesmente, vou te dar dinheiro. Não, não é isso. Você tem que também administrar aquilo. Né? Então era um negócio. A gente ia investindo naquilo, tá? Com a contrapartida de eles terem uma postura de manter o clube e tal. Então chegou a um ponto em que o clube se tornava inviável e aquela área, boa parte daquela área era da mantenedora. Né? Então, quando acabou de vez, o que nós vamos fazer? Vamos vender toda essa área? Ou vamos tentar adquirir o restante para tentar fazer alguma coisa? A primeira ideia era realmente fazermos ali naquele espaço, revitalizar e até para hoje nós temos o nosso curso extensivo, é uma necessidade cada vez maior das famílias de você ter espaço
quadras. A gente não tem espaço. A gente está meio que restrito a um quarteirão ali que praticamente quase todo nosso. Né? Só que assim, por conta de tudo que aconteceu desde então, e aí pandemia, hoje é um investimento meio que no momento. Atual momento é inviável, porque o nível de investimento é monstruoso para você revitalizar aquela área. Mas você tinha 6 quadras de tênis oficiais, você tinha campo de futebol, você tinha piscina olímpica, 2 piscinas, você tinha quadra de futebol, quadra de handebol, quadra de basquete, você tinha trilha para andar no meio da mata, você tinha a prancha de bolão, né? Então, bolão, não sei se vocês sabem o que é. O que é bolão? Bolão é um... Bolão é pra... Você conhece aquele bolão de você apostar. O bolão. Não, o bolão é uma espécie de boliche alemão, né? E ele é um pouquinho diferente, a bola não tem aqueles... A bola é um pouquinho menor. Ela lembra um pouquinho a bola da boccia, um pouquinho maior da bola da boccia. Ela não tem os furos da bola de boliche. Você joga numa pista de madeira e você tem diversas formas de fazer o jogo. Então, você joga para derrubar todos os pinos, alguma configuração de pinos, você joga em equipe, você joga em dupla, você joga sozinho. E é um esporte muito famoso na Alemanha. E nós tínhamos lá no Bragança. Tínhamos um teatro lá, muito bacana. Então, para nós, nossa, fazer as apresentações da escola, formaturas, tinha restaurante. Era uma área muito gostosa que, infelizmente... Para ex-aluno, tem um pessoal aí, que eu não vou citar quem é, quer saber sobre projetos para ex-aluno, a importância desse contato, dessa interação, e essas gerações que continuam, né, com os filhos na escola e tudo mais. A gente abriu a escola totalmente para a comunidade. Tá? Isso era um grande desejo meu, tá? Porque eu também, como ex-aluno, sofri algumas restrições. Cara, você já saiu. Agora... Dá espaço para outro aí. Mas eu acho que assim, quando existem pessoas que... não é síndrome de Peter Pan, entendeu? Tá, né? Mas existem pessoas que realmente se identificam com aquilo. Aquilo faz parte da tua vida de maneira muito forte. E tem pessoas que querem contribuir, querem estar lá, querem ir lá visitar. Então, hoje a gente faz campeonato de ex-aluno. A gente tem, né, nas redes sociais, a gente chama esses ex-alunos para as festas. Então a gente abre, para o pessoal quiser ir lá fazer encontro de ex-aluno. O pessoal faz feijoada. Então a gente para um sábado ali, as turmas se reúnem, fazem uma feijoada, usa a quadra, chamam ex-professores que estão lá, vão lá visitar as salas de aula. Hoje a gente está montando um museu também, que é algo para o centenário, né? É mais uma comemoração, a inauguração do nosso museu. Perfeito. Tá? Que vai ficar em exposição aí permanente. Então, assim, tudo isso é muito gostoso para esses ex-alunos, né? Então a gente abriu realmente a escola para que eles possam vir e lembrar um pouquinho daquele período que eles fizeram parte do CIL. Então não é só vindo da escola, os próprios ex-alunos eles podem organizar junto à escola. Sim, e muitos deles fazem isso, tá? Eles organizam e falam, olha, a gente tem data tal para fazer esse encontro de ex-aluno. Dá para fazer aí? Ó, dia tal não dá, ou talvez dá, beleza. Então hoje essa comunicação existe e é muito bacana, é muito legal. Qual que é a maior dificuldade em ser diretor de um colégio como o CIL? Cara, a responsabilidade. Tá? É o que eu falo. Realmente eu personifico isso. Isso é algo que do que eu me cobro 100% do tempo. Porque as pessoas, quando falam do CIL, é curioso. Eu fui visitar várias escolas. Às vezes eu vou de visitante para conhecer e às vezes eu olho e falo assim, gente, se eu falasse isso no CIL, virava o Armagedon. Porque as pessoas encaram o CIL da maneira como ela é. Elas não esperam menos do que aquilo. Então, é uma cobrança integral, porque não pode ser menos do que aquilo, entende? É curioso, é muito complicado, porque nós temos uma estrutura invejável,
nós temos o custo disso, o custo de manter toda essa estrutura é um custo de uma escola de Zona Sul. Só que eu não posso cobrar uma mensalidade de Zona Sul. Você entende? Porque a família vai falar, então vou mandar meu filho para a Zona Sul. A realidade da Zona Norte é diferente. Mas o nível de exigência, sabe, a cordinha ali do nosso nível, sarrafo é muito alto, cara. Então isso realmente é algo que tudo que eu faço, cada passo que eu dou lá dentro, eu penso milhões de vezes, porque eu me cobro demais nisso, né? Realmente estar à frente de uma escola, de uma entidade como essa, não é fácil, não é fácil. E quanto à questão que você falou de nível Zona Sul e Zona Norte, você pode falar de valores de comparação? Quanto custa a mensalidade Zona Sul? Eu vou te dar um exemplo. As escolas alemãs da Zona Sul, tá, são o dobro da nossa mensalidade. O dobro da nossa mensalidade. Tá? Hoje você tem uma média na casa dos R$2.000, tá, no Imperatriz, a média do Porto Seguro é 5.000. Você entendeu? Então, assim, nós não recebemos ajuda da Alemanha, como as escolas alemãs. Né? Quando você é uma Deutsche Schule, uma escola alemã, existe todo um financiamento, um subsídio do governo alemão. Eles mandam professores da Alemanha para a escola. Financiamentos de obras ou de... E até mesmo o subsídio mensal. Nós não temos. Nós recebemos uma verba anual baseado em sucesso, de aprovação dos nossos alunos em provas de proficiência. Então, assim, se eu aprovar tal porcentagem, eu ganho... Agora, posso te falar qual é o máximo que eles dão? 50 mil euros. O que eu faço com 50? No ano. Eu não pago. Não dá para fazer a folha de pagamento do meu departamento de alemão. Então, por isso que realmente tudo é muito bem pensado. Às vezes, é lógico que a gente ouve, mas está demorando muito para subir esse prédio. Pois é, porque é um transatlântico gigante, cara. É um transatlântico gigante. Para você manobrar esse bicho não é fácil. E qualquer bobeirinha, você pega um iceberg aí no meio, você está lascado. Então, é uma responsabilidade muito grande e é uma complexidade muito grande. Você conseguir fazer tudo do bom e do melhor, sem você ter... Porque quando você tem dinheiro sobrando a rodo, você faz. Mas a questão e até por uma questão da natureza da instituição. Muita gente pergunta, mas quem são os donos da instituição? Não, a instituição não tem dono. Tá? O colégio não tem um proprietário. É uma associação sem fins lucrativos. E isso é o que é o grande mérito dessa mantenedora. Por quê? Uma associação sem fins lucrativos não é aquela que não tenha lucro. Ela não distribui o lucro. Então, toda a receita ela deve ser reinvestida na própria entidade. Então, por exemplo, se eu sou dono da minha empresa, eu pego o dinheiro que eu faturo na minha empresa e eu gasto com o que eu quiser. Se eu quero trocar de carro, se eu quero viajar. Agora, não. Sendo uma associação sem fins lucrativos, eu não posso fazer isso. Você precisa... E hoje nós temos, por exemplo, o meu cargo, eu não recebo salário. Então, eu não sou funcionário. Eu sou voluntário. Então, entenda, é uma responsabilidade e isso deve continuar assim, para que você não tenha descaminhos, né? Para que o poder não suba, não se torne o maior problema da instituição. E que não se perpetue, né? Exato. Porque muitas vezes a questão do poder, vaidade, entre outras coisas, a gente vê em várias instituições. É por isso que eu falo, né? Hoje eu estou presidente. Eu já fui vice, eu já fui superintendente, tá? Então hoje eu estou. Pretendo ficar, ideias, projetos eu tenho, acho que até para quando eu ficar velho, mas enquanto deixarem eu ficar, eu vou ficando e vou ficar ajudando. Tá? Você falou da questão social, fazendo um paralelo, fazendo um corte, o Xuxa, as ações sociais, eu falei contigo um pouco e você como médico,
você tem algumas ações que você faz. Por exemplo, não sei se a nomenclatura é essa, Médicos Sem Fronteira ou o Xuxa na Amazônia, alguma nomenclatura nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que isso mexe com você. Olha, também tem a ver com o CIL, tá? Porque desde pequeno a gente fazia as campanhas para o Lar Maria Albertina. Então, veja como a escola forja o caráter de uma pessoa. Influencia total. Né? Quando eu falo isso, é algo até que emociona a gente, mas eu sempre gostei disso, né? Então eu me dedicava, a gente fazia campanha de agasalho, campanha de jornal, e tinha professores, e aí é que eu falo, a importância do educador. Cara, tirando os pais, tá? A família, não tem peça mais fundamental na formação do caráter de uma criança do que um educador. A gente tinha a tia Leda. Vocês lembram da tia Leda? Cara, essa mulher, ela era fantástica. Porque ela incendiava a molecada. 1,5 metro de altura, pequenininha. Tinha uma voz potente, cara. Voz potente. Vira e mexe, ainda encontro com ela nas festas da gente. Faço questão sempre de chamar ela. Ó, eu não fui aluno dela. Mas ela incendiava, porque tinha uma competição de que a turma que ganhasse, arrecadasse mais coisa, ganhava um prêmio, ela botava fogo na molecada. Então isso, de uma maneira até certo ponto lúdica, competitiva, acendia um olhar para algumas coisas. Né? Hoje a gente tem campanha de agasalho, campanha de alimento, a gente tem a Páscoa Solidária, Natal Solidário. Então a gente coloca a molecada em comunidade mesmo, para eles entenderem a realidade. Muito legal. Né? Porque hoje, a gente acabou de falar de valores, né? Quem pode estudar lá é quem tem condição. Né? Então são pessoas que são agraciadas com uma boa condição de vida. Mas eles precisam ter noção do que é a realidade e qual a responsabilidade deles frente a essa comunidade, frente a essa sociedade. O que eles podem fazer para ajudar. Então eu sempre me meti com isso, né? Eu saí da escola, quando eu me formei, fiquei uns anos até entrar na faculdade, no cursinho, participava de ações sociais no cursinho, depois na faculdade também, pelo centro acadêmico da faculdade, depois fui para a Santa Casa, São Paulo, né? Então a Santa Casa fazia muitas coisas também, né, no âmbito social, e até hoje, né? O ano passado eu fui para a África, por exemplo, eu fui para o Malawi, recebi um convite de conhecer o Malawi. Fomos numa missão humanitária para atendimento médico, eu e minha esposa é dermatologista, pela Fraternidade Sem Fronteira, não sei se vocês conhecem, é uma entidade muito, muito séria. O pessoal conheceu muito depois que o Alok começou a ajudar a fraternidade. E o Alok também, o grande chacoalho que ele teve foi depois de ir para o Malawi. O Malawi é o 6º país mais pobre do mundo, né? Então você imagina, se a gente já acha que no Brasil tem pobreza, tem perrengue, você imagina você ir para um país como esse. Então, assim, é você tentar fazer, Diego, fazer alguma coisa, cara. Então, assim, eu sou um cara que, se você me perguntar, o que você vai fazer? Não sei, cara. Alguma coisa eu vou fazer. O que eu vou fazer, não sei. Mas ficar parado, ficar sem fazer, eu não sei. Eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, já na época, quando eu voltei, né, para o CIL, a gente tinha um grupo que chamava Voluntários em Ação. Era meio que um trocadilho, voluntários de ser voluntários, de sermos voluntários, e voluntários da Voluntários da Pátria. Então, era o pessoal da Zona Norte. Certo. Então juntava um grupo de empresários, tá? Pessoas ali de destaque da Zona Norte. Nós parávamos ali a Pedro Doll, fechávamos a Pedro Doll, fazia uma festa de Natal e chegamos a arrecadar quase 50 toneladas de alimento. Que legal. Né?
Então, assim, isso é fantástico. Eu tô, inclusive, para nossa festa aí de outubro, Oktoberfest, eu tô querendo ver se a gente reúne novamente os voluntários pra gente fazer. Então, acho que sempre cabe. Você vai fazer uma festa, o que custa? Pô, me traz um saco de açúcar, me traz um saco de feijão, saco de arroz, entendeu? A gente consegue sempre colocar essa questão social. Vai me vindo na cabeça, né? A gente tem hoje a campanha Não é Mito, dos lacres de refrigerante. Quantas cadeiras de roda já foram revertidas para pessoas que precisam através de doação? Então a gente tem parceria ali com os comércios ali ao redor, as padarias, os restaurantes. Então eles drenam isso para a gente faz a molecada ir entregar fardos e fardos, sabe? Então esse lado social sempre me despertou. E por fim, por uma experiência profissional, eu recebi um convite para ir para a Amazônia. A gente, depois desse meu conhecimento na região amazônica, é o que eu falo, eu convido todo mundo para ir conhecer. Porque, primeiro, a gente quebra as pernas, porque a gente faz uma ideia e a gente chega lá e tem a conclusão, a certeza absoluta de que a gente não sabia nada sobre a Amazônia, sobre desmatamento, sobre índio. Então, assim, esquece. Esquece visão política, esquece visão de mídia, vai lá ver. E você vai ver que nada do que falam é o que acontece. Você vai ver o quê? Uma população extremamente lúcida, uma população extremamente dedicada, empenhada, só que não tem acesso a nada. Comunidades que estão a 100 quilômetros, 80 quilômetros, uma cidade de outra, que o cara demora 3, 4 horas para atravessar, porque a estrada é intransponível. Eu vou para localidades do estado do Amazonas, tá? Que paciente vai 10 dias de barco para ser consultado, para fazer uma cirurgia de catarata. Tá? E você sobrevoa uma floresta que você sobrevoa às vezes 2, 3 horas em cima de árvore, é um mar de árvores, né? Então você vive, né? Você sente em loco ali, né? Tudo aquilo que está acontecendo. Então eu sou um cara que eu carrego uma bandeira, que é a bandeira realmente de você levar esse atendimento médico, né? Eu venho de uma família de médicos também, meu sobrenome muito conhecido na área oftalmológica, então eu saí da minha zona de conforto, de um consultório bonito, chique, zona sul, confortável, para ir passar perrengue com tudo que eu não gosto. Calor, detesto calor, mosquito, passar perrengue, hotel, cara, olha, a gente fica nos lugares que, assim, é complicado. Mas você vê como essa população é grata, sabe? Como eles realmente reagem a esse cuidado que a gente vai fazer para eles, tá? E, sabe, eles realmente abraçam a causa e começam a indicar mais pessoas e indicam cidades. Olha, tal cidade não tem médico. Então, assim, começamos no estado de Rondônia, fomos para o estado do Amazonas, fomos para o estado do Acre e agora, segundo semestre, estou indo para o Pará. Só que não é assim, estou indo para o Acre em Rio Branco. Capital. Não, cara. É extremo. Às vezes eu chego em Rio Branco e rodo 700 quilômetros até Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru. Demora 14 horas para você rodar 600 a 700 quilômetros. Você entendeu? Então, assim, a gente roda às vezes 1.500 quilômetros. Quando a gente sai de Cruzeiro do Sul, de carro, lógico, nós temos as picapes de apoio que vão. Porque não tem, você tem que ir em carro 4x4. Perfeito. Lá é horrível, né? Mas quando a gente sai de Cruzeiro do Sul, a gente para em Rio Branco para dormir, para daí ir para Rondônia, você roda 1.200, 1.500 quilômetros num dia. Um dia inteiro viajando. Atrás de um propósito, né? Então, assim, foi aí que surgiu o Xuxa na Amazônia. Então, a gente atende quem pode pagar, quem não pode pagar. Fizemos convênios com prefeituras. Muitas vezes a comunidade se junta. Contar rapidamente um caso do passarinho. Deixa eu te perguntar isso. Vou até te mandar. Você queria os vídeos e as fotos? Por favor. Eu operei um cara chamado Passarinho.
O passarinho, ele recebeu esse apelido na comunidade porque ele teve catarata nos 2 olhos. E a catarata é a maior causa de cegueira reversível da humanidade. Então, reversível porque você opera, você volta a enxergar, né? Mas se o paciente não opera, ele acaba ficando cego. E esse camarada ficou cego e você imagina, o que ele fazia? Ele vivia na casinha dele, de madeira, com acho que uma filha, uma cuidadora, alguma coisa assim, alguém, porque é sempre assim, é um povo muito sofrido, eles não têm família, é alguém que se compadece e vai cuidar dele. Então, no caso do passarinho, eu não lembro se tinha uma filha que chegava de manhã, pegava ele, pegava uma cadeira, colocava ele no quintal de casa, sentava, ele ficava lá o dia inteiro, sentado ali. E aí ele ouvia os passarinhos, e ele começava a assobiar. E ele imitava os passarinhos. Você imagina, na Amazônia, aquele monte de pássaro que tem, e ele assobiando. Então, e ele assobiava tão igual que o pessoal da comunidade começou a chamar ele de passarinho. Então, quando nós passamos por essa cidade, a comunidade se juntou, um fazendeiro doou uma leitoa, não sei quem, sabe, eles fizeram, sabe, a igreja juntou, então todo mundo se cotizou para fazer as 2 cirurgias do passarinho. Cara, e a hora que você faz a primeira cirurgia, que o cara tá cego, a hora que esse cara levanta, ele senta na maca, esse cara começa a chorar, bicho. E a equipe chora junto. Acredito. Porque é muito emocionante, é muito forte isso. Você imagina, ele ficou acho que 10 anos naquela situação. Você imagina. Então, assim, então, isso realmente, eu falei, porra, o que eu tô fazendo aqui? Eu vivo, graças a Deus, confortavelmente, na melhor cidade desse país, tenho acesso a tudo, e tem muita gente que não tem nada. Então, assim, quem que vai atrás desses caras? Quem que vai ajudar esses caras? E aí eu juntei um bando de doido que nem eu. Hoje nós temos 6 médicos já na equipe. A gente fica se revezando, cada um vai lá, fica seus 7, 10, 15 dias, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem filho, todo mundo tem mulher, então tem que se revezar, não dá para ficar por lá. Verdade. Mas é um trabalho muito bacana, muito bonito, que está crescendo e que me traz, assim, grande satisfação. Pô, parabéns e muito feliz legal em ouvir. O Padula já falou muito sobre isso para mim, mas ver, ouvir e sentir, porque você se emociona ao falar. O Fábio conhece bem o trabalho que eu tenho à frente do futebol de amputados e muitas vezes é o propósito. É o que você falou, propósito, legado. Sim. E quando você faz as coisas e faz com amor... A gente não faz ideia, né, cara? A gente que não tem dificuldade, a gente não faz ideia. É verdade, é verdade. Então, eu lembro que na faculdade a gente fazia uma atividade com cegos. Porque é legal você falar, o ceguinho, ajuda o ceguinho a atravessar a rua e tal. Tá, mas e você? Se tamparem teu olho, o que você faz? Então a gente só consegue sentir na pele a hora que você vivencia a mesma dificuldade. Eu fiz algumas especialidades, fiz alguns cursos agora extras, que é de goalball e tem... agora eu vou esquecer o nome. Eu sei que são alguns esportes para pessoa com deficiência. E aí você tem a parte teórica e a prática. Quando você vai para a prática e alguém coloca uma venda nos seus olhos... É totalmente... Meu Deus, que isso? É sufocante. Porque você... É o tato e mesmo assim com a sensação de que alguma coisa vai te atingir, vai te pegar, enfim. Sim. Então é algo muito... eu acho muito impactante. Só quem tem... Quem para de enxergar, né? Porque nasceu assim é uma coisa, você já vai se adaptando. Mas como você falou, o passarinho já tinha 10 anos são muitos casos. Sem enxergar. Bom, estamos caminhando para o final. Eu tenho só mais duas perguntas para te fazer. Uma é o que você pensa sobre a questão do uso do desfibrilador. É isso o nome? Desfibrilador. É isso mesmo. É o que você pensa sobre esse uso na medicina, e depois eu já faço a próxima na sequência. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Não, o desfibrilador, né? Nós temos até na escola uma exigência aí para lugares de grandes aglomerações, né? De grande número de pessoas, tá? Hoje nós temos... Antigamente era um equipamento restrito a uso hospitalar, né? Então, pacientes que chegavam com paradas cardiorrespiratórias, eles eram reanimados pela equipe hospitalar, mas é um equipamento tão importante hoje, né, e que a gente sabe que pode salvar
tantas vidas que, com o uso, aí vamos lá, o uso da tecnologia, Da tá? maneira correta. Hoje você tem o desfibrilador que nós temos lá na escola, tá? Você mesmo consegue manusear, tá? Então ele é um equipamento inteligente, né? A pessoa tem uma síncope lá, caiu, desmaiou, alguém vai lá, não, acho que o coração dele não está batendo. Você vai lá, pega o desfibrilador, tem as pás, coloque aqui, aperte o botão. Então, assim, o equipamento, Ele é ele vai... auto-explicativo. Exatamente, tá? E daí ele fala, fazendo a leitura do paciente. Porque isso é uma outra coisa também que as pessoas não sabem, né? Mas não é todo caso que você vai dar choque no paciente. Tem casos que não... Né? Você tem algumas situações e alguns tipos de choque, tá? Então, o que acontece? Você prepara a máquina faz uma leitura do paciente e, se for o caso, ele vai falar, iniciando o processo de choque, afaste. Daí, então, hoje, realmente, você vê a quantidade em shopping centers, aeroportos, todos esses lugares de grande número de aglomerações de pessoas, né? De reunião de pessoas, você tem que ter um equipamento como esse, porque ele ajuda bastante. Legal. Né? Então, hoje nós temos nós criamos uma conquista nossa também, da administração nova, né? Que nós montamos uma enfermaria dentro da escola. Né? Então, antigamente a gente se machucava, ralava o joelho no. O colégio tinha um piso, rapaz. Era um pentágono, assim, ó. Pentágono, hexágono. Acho que era hexágono. Que nem essa mesa aqui. Rapaz, de concreto. Então, aquilo era a lima. Você jogava futebol, sabe arranca-toco? Mas não era arranca-toco com a bola, era arranca-toco quando você caía, ralava tudo. Né? Então você chegava lá, tinha a tiazinha lá que te dava um gelinho e tal, tchau. Hoje não, a gente montou uma enfermaria, nós temos 2 locais em que os alunos, quando estão passando algum problema, podem ficar, tem 2 leitos ali, nós temos um monitor multiparâmetro. Então é uma estrutura como se fosse de um leitinho ali de hospital. Óbvio, a gente não faz nenhum procedimento nada invasivo ali, mas para dar um suporte, é aquilo que eu te falei, é o nível do sarrafo, entendeu? Se a gente não tem isso, a nossa clientela é uma clientela extremamente exigente. Então, se eu não tenho isso para oferecer, com certeza eles reclamam disso. Então, não tinha como ser diferente. A gente investiu nessa tecnologia para ter o que existe de mais moderno aí para esse suporte à vida. Sim. Né? Mas hoje o metiolate não. Metiolate? Nem o metiolate não arde mais, rapaz. Isso aí, quando falavam antigamente, antigamente o vermelho. Pior que o incolor tinha o vermelho. O vermelho, meu Deus do céu. Bom, primeiro te presentear aqui, é de um parceiro. Opa! Uma camisa do Palmeiras. Ave Maria. Olha, se bem que eu tive que acostumar a usar coisa verde na faculdade, tá? Porque a medicina tudo é verde. Eu não sei tamanho, Xuxa. Mas você falou ali eu sou gordo, gordinho. cara, sou gordo. Mas eu acredito que fica legal, fica bacana. Não, cabe, a GG, cabe. Ó, show de bola. Preto, corintiano, preto emagrece. Excelente, ó, excelente. Gente, obrigado. Ó, bem perfumadinho, ó, show de bola. A marca do papai, Deadcool. Deadcool, sensacional. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço aí pro Pablo, que nos ajuda sempre aí, tá bom? E para finalizar, uma última pergunta. Pergunta não, é um pedido. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali. Antes de fazer a pergunta, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, Xuxa. Imagina, eu que agradeço. Pô, quando eu te conheci, eu falei, pô, o cara... descendente de alemão, o cara deve ser sério pra caramba e tal. É um cara sério, é um cara, pô, trabalhador pra caramba. As pessoas que te cercam gostam muito de você. O Padula é o seu fã, não sei se número 1, mas é muito seu fã. Ontem você me falou algo que... Posso falar? Pode. Ele falou assim, cara, não tem tanto tempo não, mas pode usar o tempo que você quiser, porque eu sou inimigo do fim. Não tem eu falei jeito. que vem o Oktoberfest, então. Eu sou inimigo do fim, não tem jeito, cara, não tem jeito. E eu queria te agradecer, claro, por essa oportunidade de estar aqui conosco, mas também te fazer um pedido, para você olhar para aquela câmera e você deixar um recado para aquele Flávio lá, quando começou no CIL,
do Flávio hoje. Queria que você falasse com o Flávio do Sil, aluno, ali para aquela câmera, por favor. Deixasse um recado para ele. Você me pegou, hein, Diegão? Caramba. Bom. Eu acho que hoje eu cumpro aquilo que eu sonhei lá atrás. Os sonhos que o Flávio teve de pequenininho, né? Esses dias eu estava vendo até desenhos que a gente fez de camiseta de time, ideia de projeto de prédio, essas coisas. Hoje eu acho que eu consigo cumprir um pouquinho daquilo que eu imaginei na década de 80. Acho que ainda tem muita energia. A escola merece isso. Colégio Imperatriz Leopoldina merece pessoas que se dediquem, entendam a importância que tem uma escola na vida de um indivíduo, que se dediquem a esse projeto de incentivar, de manter, de defender os costumes, as tradições, a nossa culinária. E, como diz o nosso slogan dos 100 anos, estamos próximos para os próximos 100 anos, porque nós estamos apenas começando. E hoje, eu agradeço aquele molequinho, porque ele me deu motivo para sonhar. E hoje, mais velho, eu tenho garra para tentar fazer a melhor escola possível para os meus filhos, para os filhos dos meus amigos, para os que confiam no nosso trabalho e para as gerações futuras. Então, agradeço muito, muito, cara, muito. Porque realmente, para mim, é muito importante. E acho importante que vocês também tenham tido a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa nossa história. Porque se algum dia, se você estiver me assistindo, você vai saber que você falou uma tremenda bobagem. Porque nós temos muita história. Muita história. E essa história é linda. É uma história honrada, de muito trabalho, de muita dedicação, de um povo bravo, de um povo corajoso, que não se, sabe, não se esquivou de pôr a mão na massa e de construir a escola que nós temos hoje, que para mim é uma grande honra estar à frente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que isso. Eu não vou falar muito, não. Esse foi mais um Pneus Douglas Podcast, o seu podcast aqui da Zona Norte de São Paulo. Valeu, pessoal. Valeu. Zona Norte Paulistana. Zona Norte Paulistanas.